É bom, não é? Quando a gente vê o povo de Deus cantando com a alma, com o coração, o pessoal tocando, se deliciando, não é? Parece que aquele que estava passando os dedos pelas teclas estava também louvando e adorando, e todos os demais, viu? Muito bom, muito bom. Aqui estamos, irmãos, e meu propósito hoje é falar sobre acolhimento. E eu já começo definindo o que é acolhimento. Eu quero dizer-lhes que acolhimento é a linguagem do amor no reino de Deus. E quando uso essa expressão linguagem de amor, é provável que eu já tenha despertado um gatilho em você, o texto de Chapman, com a ideia dos as 5 linguagens, do amor. Parece-me que eu estou aqui acrescentando mais uma. A ideia de que o acolhimento seja exatamente isso. Eu fiquei muito impactado esses dias, sabem? Há detalhes na história bíblica que me chamam muita atenção. Quando eu leio, por exemplo, a história de Abraão, você tem noção com que idade Abraão deixou a cidade de Ur dos Caldeus para a vocação de Deus para a sua vida? Ele tinha 75 anos. Você tem ideia de quando foi que ele recebeu o filho da promessa? Ele tinha 100 anos. E a Bíblia diz que ele viveu ainda por mais tempo. Ele morreu aos 175 anos. Mas vejam em que momento a vida dele deu uma guinada impressionante. Conhece a história de Moisés? Ele passa 40 anos no palácio do Egito, 40 anos no deserto, e aos 80 anos, depois de 2/3 de sua vida, Deus lhe dá uma missão. Deus lhe dá um ministério. Eu tenho tido a impressão, aliás, deixa eu até deixar os irmãos e a própria Cláudia mais tranquila, eu não tenho planos de ser pai novamente. Mas a sensação que tenho é que Deus tem me desafiado, sim, para ser como que um profeta do acolhimento. É impressionante, mas eu hoje consigo perceber claramente que depois de 15 anos deste curso intensivo de paternidade, de uma criança típica, Deus tem me desafiado a compartilhar, a falar sobre isso, e falar de forma natural, irmãos, sobre o acolhimento como a linguagem do amor no reino de Deus. Preste atenção ao texto. Há um momento na vida de Jesus, em Lucas capítulo 14, versos de 12 e 24. O texto diz assim, Jesus, aliás, deixa eu até situá-lo, Jesus está na casa de um fariseu. E o primeiro verso deste capítulo, descreve que aquele homem era um homem muito rico e tinha dentro de sua casa muitos convidados. E entre esses convidados, a figura de Jesus que estava sendo observado o tempo inteiro. Só que no meio da festa, no meio da ceia, no meio do jantar, Jesus diz assim, e dizia também ao que o tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados, mancos, cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai agora pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Eu preciso primeiro pedir aqui licença aos professores de português, aos gramáticos aqui presentes. Mas eu quero dizer-lhes que mesmo tendo usado a expressão acolhimento,
Eu quero crer que acolhimento não é um substantivo, acolhimento é verbo. É verbo, é ação. E vou mais longe, sabe? Acolhimento é atitude. Não é reflexão, não é um princípio para ser analisado. Acolhimento é semente, não é um jardim pronto, não. É caminho que se constrói, que se percorre. Acolhimento é compartilhar, não é discurso de um só. Acolhimento é trilha, não é um trilho. Acolhimento é um descobrindo, é gerúndio. É algo que só a partir da experiência a gente vai aprender exatamente como fazer. E finalmente, irmãos, eu tenho percebido que acolher é quem sabe esta linguagem mais preciosa que temos como súditos do reino de Deus. Aliás, quando eu leio o texto sagrado, a primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus coloca o acolhimento como um estilo de vida. E eu acredito sim, que o acolhimento precisa ser percebido como uma espécie de estilo de vida. Veja o versículo 12, está com a sua Bíblia aberta, o texto diz assim. Ele começa contando e diz o seguinte: e dizia também ao que o tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia. Avança uma vez só. Observem, Jesus diz assim, olha, quando você der uma ceia, um jantar, ele não está dizendo, promova um jantar, uma ceia com este objetivo. Ele está dizendo, atrele este objetivo do acolhimento a algo que você vai fazer no seu dia a dia. É por isso que eu entendo que mesmo quando, como igreja, nós pensamos em realizar algumas ações em função ou inspirados pelo acolhimento, o acolhimento ele só vai ser real no momento em que ele fizer parte de forma natural da minha atitude, da sua atitude, do meu comportamento e do seu comportamento. Se uma instituição precisa escrever que é uma instituição inclusiva acolhedora, é porque isso não é verdadeiro. E vou mais longe, eu não sei se você observou, mas está ali escrito também assim, ao que eu tinha convidado. Pode avançar. A gente passou um tempo cantando a música do Zaqueu, não é? Entra na minha casa, entra na minha vida. Se ele estivesse aqui, eu ia botar ele para tocar, ele está entra não, né? Safou-se disso, viu? Mas porque houve uma espécie assim de febre, não foi? Todo mundo queria Jesus entrando na sua casa, entrando na sua vida. E que coisa boa, né? Quando Jesus entra na nossa casa e ressuscita a nossa filha, que estava enferma. Que coisa boa é perceber Jesus entrando em nossa casa e levando salvação. Hoje veio salvação a esta casa. Que coisa boa é ver Jesus entrando em nossa casa e transformando água em vinho. Que coisa boa, repitam comigo, somente os genros. Que coisa boa, por favor, genros. Não, os genros estão... De novo, somente aquele que é genro. Pronto, agora somente as noras. Pois é, porque às vezes Jesus entra em nossa casa, como aconteceu com Pedro, e também cura a sogra. Não é assim? Jesus faz isso, irmãos. E não somente isso, se nós avançarmos, nós vamos perceber que Jesus não é aquela visita silenciosa. Ele observa e fala. No dia que ele entrou na casa de Simão o leproso, ele olhou para Simão e disse, olha, eu estou aqui desde o início na sua casa, você não me deu água para lavar meus pés, não ungiu a minha cabeça, e agora na casa deste homem que o convidou, ele chama este homem à parte e fala. Não pensem os senhores e as senhoras que convidar Jesus para entrar na minha vida e na sua vida, ele vai ser um personagem silencioso. Jesus fala. E quando ele fala, ele é tão preciso, já percebeu isso? A forma como ele consegue fazer o diagnóstico e apontar para a cura, e alguns processos que às vezes são dolorosos, que a gente sequer quer viver. Mas eu vou voltar ao texto. Sabem por quê? Porque eu observo nessa história primeira, é que a questão não é quem está sendo convidado, mas na verdade quem está sendo excluído. Notem se não é assim. Jesus olha para aquele homem e diz, olha, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, aleluia. Não dá para dizer isso, viu, irmãos? Porque algumas vezes a tentação, alguém disse um dia desse que uma família unida é a coisa maravilhosa, mais maravilhosa que a gente pode ter. Aí a pessoa continuou dizendo, mas reunida é outra história. Reunida é outra história. Só que o texto não está nos convidando ao isolamento social. Ele não está trabalhando com essa questão, não está eliminando a figura da família.
E aí ele continua: nem teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te isso seja recompensado. Na minha maneira de perceber esse texto, e acredito orientado pelo Espírito Santo de Deus, Jesus está fazendo, na verdade, uma denúncia. Primeiro, falando sobre o perigo da formação de um grupo ensimesmado, de um grupo voltado para si mesmo. E, sinceramente, irmãos, este é um dos maiores desafios, obstáculos e perigos para um pequeno grupo. É quando ele se fecha dentro de si mesmo. É quando dentro da própria comunidade religiosa, espiritual, grupos são formados, mas que já tem a sua espécie de lista de convidados, daqueles que vão participar, daqueles que podem sentar juntos. Por quê? Grupo assim, segundo Jesus, ele reúne os iguais. Avance, por favor. É um grupo que reúne os iguais. Não somente isso, com toda essa perspectiva, a gente começa a perceber que a inclusão, que o acolhimento é certamente um desafio. Eu já mostrei essas imagens aos irmãos há muito tempo atrás, mas eu refiz a imagem e coloquei alguns símbolos que para mim são muito importantes. Se você me pergunta o que é exclusão, exclusão é isso. É a gente se reunir, chamar os amigos, os parentes, os mais ricos, e deixar de fora aqueles que a gente não quer ter como companhia. Isso é exclusão. Se você me pergunta o que é segregação, segregação é isso. A gente se reúne aqui e eles lá. Não há espaço para eles entre nós. Se você me pergunta o que é integração, integração é isso. A gente se reúne, mas cria um espaço deles, no qual a gente não participa, com o qual a gente não se sensibiliza, mas eles estão por ali, em algum lugar, reunidos, como se fosse uma espécie de corpo estranho dentro daquele corpo que é o corpo de Cristo. Agora, se você me perguntar o que é inclusão, o que é acolhimento, é isso aí. Juntos e misturados. Juntos e misturados em tudo e em todas as coisas. E às vezes a gente não percebe, irmãos, não percebe a importância de tudo isso. Aliás, este grupo, ele tem uma espécie de avaliação. Estar junto é para eles a grande recompensa. Este grupo imagina que sentar junto com os iguais, conversar sobre coisas que são comuns, não ter nenhuma necessidade de fazer qualquer exercício para compreender o que o outro está dizendo, assumir o lugar do outro, ver a vida e enxergar com os olhos do outro. Eu não preciso me exercitar para isso. É tão bom, não é? A gente sentar com gente igual, com gente parecida, com parentes, com amigos, com aqueles que nos são caros. É por isso que às vezes nós desenvolvemos, e às vezes até inconscientemente, uma mania de estar na igreja e vir todos os domingos, mas falar sempre com as mesmas pessoas, cumprimentar as mesmas pessoas, sentar-se ao lado das mesmas pessoas. Aí Jesus disse: olha, a gente precisa se abrir a essa realidade que está em torno de nós. Mas o que eu acho interessante é que, ao invés de recompensa, Jesus trabalha numa outra direção. O que é que ele diz? Mas quando fizeres convite, aí veja a relação apresentada por Jesus. Chama os pobres, chama os aleijados, chame os mancos, os cegos, e serás bem-aventurado. Ao invés de recompensa, aqui o texto vai falar sobre bem-aventurança. E são coisas completamente diferentes. Recompensa é aquilo que você ganha por algo que você fez. Felicidade, bem-aventurança é um sentimento que inunda a alma, e você, não há coisa mais prazerosa do que você se sentir bênção na vida do outro, servir o outro. É isso que o texto está dizendo. Aliás, o grande desafio, especialmente para casais recém-casados, eu não sei quantos estão aqui, talvez tragam isso mais na memória, é o desafio da chamada lista de convidados. Que dificuldade, não é, gente? Que dificuldade fechar uma lista de convidados. E normalmente, aliás, eu não vou dizer normalmente, mas a minha experiência como pastor é que a relação de convidados da noiva é sempre maior do que a relação de convidados do noivo. Eu não sei por que isto acontece, amadas irmãs, eu não sei.
mas há tanta interferência, não é? Alguns nomes que são incluídos, outros que são negociados, outros que são retirados, outros que, à semelhança do que vai acontecer na eternidade, entram e passam como que pelo fogo, não é? E vão chegando, foi convidado. Outros que são convidados com uma esperança, eu convidei, mas eu espero que ele não venha. Não tem essa coisa? Tem uma lista de convidados, ou fazer uma lista de convidados não é algo fácil. E é por isso que eu insisto, a exclusão não pode ser vista como algo natural. E aqui eu vou lhes dizer, meu filho tem 15 anos. Querem me perguntar quantas vezes ele foi convidado para participar de uma festa de um coleguinha? Querem que eu responda isso? Ou lhe seria constrangedor? Você quer saber quantas vezes ele foi convidado para participar de uma festa de aniversário de um coleguinha? É assim, irmãos. E de repente a gente nem percebe. A gente se reúne, e se reúne em um lugar de difícil acesso. A gente se reúne, mas não tem quem transforme em sinais aquilo que eu estou falando. A gente se reúne, mas a gente não percebe que talvez haja alguém com tantas outras dificuldades ao nosso lado. E a gente acha isso tão natural. E aliás, deixa eu dizer, quando eu vejo esse pessoal sinalizando bem aqui ao meu lado, eu vou só lhe perguntar, lembra-se da expressão de Paulo em Romanos 10, 14? Como é que eles ouvirão se não há quem pregue? Pode avançar, por favor. Isso. Como ouvirão se não há quem pregue? E é assim que eles escutam. Por isso, quando eu me reúno, eu tenho que pensar, mas, sabe, pensar com a mente do Cristo. Quem quer Cristo reunir neste momento? É por isso que eu insisto. Já disse e vou repetir. Ao invés de recompensa, Jesus fala de uma bem-aventurança. E aqui eu acrescento um detalhe, que ele diz, na eternidade. Tudo quanto eu fizer neste lugar precisa ter um impacto na eternidade. Pensar com a mente do próprio Cristo. Mas aqui eu volto, sabe? Porque no versículo 14 está isso expresso de uma forma tão clara. Está escrito assim, porque eles não têm com que tu recompensar, com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. É por isso que eu volto a dizer, que o acolhimento é a linguagem por excelência do amor dentro do reino de Deus. Eu gravei, até coloquei nas redes sociais, a declaração que faço, e repito aqui, de que perdoar é acolher. Perdoar é acolher aquele que me fez sofrer. Pode avançar, a palavra perdoar aparece aí. Quando eu digo isso, eu também digo que orar também é acolher. É acolher as suas dificuldades como se fossem minhas dificuldades. As suas súplicas como se fossem as minhas súplicas. Visitar é também acolher. E eu costumo pensar que é acolher como se fosse um delivery, sabe? É levar acolhimento àquela pessoa. É estar no lugar onde ela se encontra. Quando eu escuto, ouvir é também acolher. Ouvir é acolher, e talvez uma das maiores necessidades da sociedade em nossos dias. Exortar também é acolher. Quando eu exorto, eu estou acolhendo o pecador, mas não estou acolhendo os seus erros ou as suas falhas. E aí eu termino lhe dizendo que acolhimento não se escreve com letras. É bastante a gente pegar duas linhas, uma linha vertical e uma linha horizontal, a gente encontra a cruz, porque lá no Calvário, irmãos, foi a maior expressão do acolhimento. Nós fomos acolhidos em Cristo Jesus. Nós fomos recebidos por Ele. E aí Ele nos surpreende, não é, irmãos? Porque Ele olha para mim e para você e diz assim, olha, quando você for fazer uma festa, quando você for celebrar a vida, não deixe de fora quem não pode te recompensar. Quem não pode, não faz parte do seu ciclo, sabe? Procura ser bênção na vida de alguém. Enxerga aqueles que ninguém quer enxergar. Abrace aqueles que ninguém quer abraçar. E isso é o reino de Deus. E eu vou adiante. Jesus diz isso. E parece que Jesus levanta uma questão tão forte que um dos convidados, a Bíblia diz assim, e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Presta atenção a essa expressão, comer pão. Porque aqui a gente tem um hebraísmo. Não significa pão, significa refeição. Esse texto aponta para aquilo que em Israel ficou conhecido como a ceia messiânica, o banquete messiânico.
Um dos primeiros vezes em que isso aparece lá em Isaías, capítulo 25, versículo 6. 8º século antes de Cristo. O profeta vai descrever este banquete no reino de Deus da seguinte maneira, vejam só. E o Senhor dos exércitos dará neste monte, observem aqui, a todos os povos. Isso significa que esta ceia seria restrita para Israel? Há um quê de universal nesse texto? A todos os povos, não é isso que está escrito? Aí o texto prossegue. Uma festa com animais gordos. Ei, irmãos, eu estou esperando, sabe, esse dia em que a gente não vai deixar de fora a gordura da picanha. Está escrito, irmãos, está escrito. Aí o texto ainda vai, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos. Ei, irmão, se tiver farinha e pimenta, hein? Oh, Jesus. Tem gente dizendo, glória a Deus aqui, eu ouvi, viu? E com vinhos velhos, bem purificados. Escapou, não foi? Escapou, foi sem querer, foi sem querer. Pois é, notem, o texto está falando de uma festa, de um banquete farto, e está dizendo que esse banquete ele seria para todas as nações. Só que aquilo que era acolhimento foi se transformando em exclusão. E aqui, irmãos, perceba, a indiferença não costuma agredir, ela prefere fazer silêncio. O seu propósito é tornar invisível aquele que desacolhe. O tempo vai passando e essa tradição, sabe, e essa expectativa do banquete messiânico vai sofrendo com isso. Eu fiquei impressionado, mas entre os textos da comunidade de Qumran, entre os essênios, há uma percepção deste banquete messiânico totalmente às avessas. Veja o que eles diziam. Nos últimos dias, o Messias se reunirá com toda a congregação. Consegue perceber o que está por trás disso? Aquilo que era universal? Para comer pão e beber vinho. Aí notem, no livro está escrito assim: os sábios, os inteligentes e os perfeitos se reunirão com ele. Eu já estou de fora, irmãos, aqui. Há uma outra seção em que eles dizem o seguinte: não se permite a entrada de quem seja ferido em sua carne, ou paralisado em seus pés ou mãos, ou coxo, ou cego, ou mudo, ou surdo, ou ferido em sua carne com uma mancha visível. Jesus sabia disso. Sabia que aquela gente esperava um banquete messiânico só para os perfeitos. Aí ele olha para aquela gente e diz: vocês precisam acabar com isso. Chamem os mancos, os coxos. Tragam todos para cá. Porque no banquete messiânico, diante de Deus, meus irmãos, estarão todos os seus filhos. Todos os seus filhos. O meu filho estará lá. O meu filho estará lá. Aí Jesus começa então a contar uma parábola. E eu fico surpreso com a parábola, porque ela fala de um duplo convite. Eu não sei se você percebeu, mas no versículo 16 a Bíblia diz que um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Agora anotem, versículo 17. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. Existem duas maneiras de explicar isso. Uma primeira, que eu não gosto muito, é que está associada a um midrash, que é a interpretação da lei feita pelos próprios judeus, de um texto de Lamentações, que dizia o seguinte, que ninguém iria para uma festa se não fosse convidado 2 vezes. Então acham alguns que o convite ele é duplicado por causa disso. Eu não acredito, sabem, irmãos? Eu prefiro acreditar que o convite ele é feito 2 vezes por uma razão simples. Gente, eles não têm geladeira, eles não encomendam, sabe, os docinhos e os salgados, porque eu sou de um tempo em que quando a família ia preparar o aniversário de alguém, se reunia todo mundo, ia primo, prima, tia, era aquela festa, e tinha aquela determinada estante da casa, armário da casa, onde se escondiam todas as coisas. Você é desse tempo, para o menino não pegar, aí colocava no lugar mais alto, e era uma festa. A festa acontecia antes, irmãos. A festa acontecia antes. E não tinha esse negócio de salsicha, de não sei o quê, de enroladinho, porque nem salsicha usam mais, né? Mas no meu tempo ainda era mais. Qual era, irmão? Quitute de boi Wilson. Não era assim, com aquela chavezinha que a gente abria. Era uma festa. Lá em Israel não tinha nada industrializado.
Então, quando alguém ia fazer a festa, primeiro ia perguntar: você vai? Vai ou não vai? Sim ou não? Vai, vai. Você vai? Ok. Você vai? Não vai. Ela já disse que logo que não vai. Então a gente já não conta com um. Eu tenho aqui 2 convidados. À medida que eles iam identificando quem não ia e quem ia, eles começavam a pensar, já passou para o outro slide, olha. Eles começavam a dimensionar quantos animais iam precisar cozinhar. E aí alguém encontrou uma tabela feita pela comissão de cozinha lá da igreja do primeiro século, dizendo mais ou menos o que fazer. Então, se eram somente 2 a 4 convidados, a gente mata uma galinha, no máximo 2. Mas se não, se são 5 a 8 convidados, a gente mata um pato. Depois ele ainda diz, olha, se forem de 10 a 15 convidados, normalmente eles abatiam um cabrito. Mas se fossem de 15 a 35, matavam uma ovelha. Se fossem de 25 a 75 convidados, eles vão matar um bezerro, um novilho. E olha, apesar de ter colocado nessas ilustrações mais lúdicas, quem quiser encontrar essa referência, aí está o livro e o grande estudioso que o produziu. Por isso eu quero que você tenha em mente que o primeiro convite é para identificar quantos. E o segundo convite é para dizer, terminamos de fazer. Está tudo pronto, podem vir. E a ideia é de que todos compareçam. Porque senão, irmãos, não tem como guardar aquela comida. O que é que a gente faz com aquela comida? Isso é tanto verdade que a Bíblia vai dizer assim no versículo 18. E às vezes a gente não percebe isso. A Bíblia diz, e todos a uma começaram a escusar-se. Eu quero que você observe aqui a expressão todos. Provavelmente os 3 que aqui aparecem são apenas símbolo de muita gente que que não aceitou o convite. Não foram somente os 3. É provável que a gente tenha aqui, nesses 3, somente o símbolo disso. Por quê? Porque as desculpas apresentadas, elas seguem o mesmo padrão. Eu fiz, eu preciso fazer, eu preciso ver o animal, eu preciso ver o campo, experimentar, eu não posso ir à sua casa. E somente os 2 primeiros é que apresentam um pedido de desculpas. O terceiro nem pedir desculpa pede. Nem pedir desculpa pede. Mas é assim que é apresentado. Uma coisa curiosa, em três desculpas, você encontra 2 relacionadas ao trabalho e uma relacionada à família. É como se também identificasse que a nossa grande dificuldade de participar da festa é sempre a nossa preocupação material. Mas aí eu sigo, irmãos. Primeiro, desculpa, de um terreno comprado sem que o comprador fosse vê-lo. Ele olha para aquele homem e diz assim no versículo 18, eu comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Comprou e sequer foi olhar o que comprou. Gente, judeu não faz esse tipo de negócio, irmãos. Judeu não faz esse tipo de negócio. Faz nada. Faz nada. Ele vai ver. E ainda mais no tempo de Jesus, que você precisava fazer um levantamento histórico do terreno, verificar quantas fontes d'água, tudo que estava ali incorporado. Era uma coisa bem detalhada. Não era algo assim. E outra coisa, ninguém servia a ceia antes do anoitecer. No máximo no final da tarde. Quem é que ainda vai ver um campo depois de ter comprado e de noite, irmãos? Se bem que eu tenho alguém que eu conheço que comprou uma vez um terreno de noite. Ele está sorrindo aqui. Mas eu me lembro de alguém que um dia fez isso. Mas eu continuo. O segundo que apresentou uma resposta diz assim, que 10 animais comprados, mas que não foram experimentados. A palavra experimentada aparece no texto. Versículo 19, outro disse, eu comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Experimentar, irmãos, é a mesma palavra aqui, para o teste de uma moeda. É algo assim, são 2 juntas de boi, cada 10 animais, eles trabalhavam em pares. Como é que alguém compra, irmãos? 10 animais sem nem experimentar. Ele está dizendo, eu estou indo experimentar, mas a mesma coisa. Normalmente lá, alguém conseguiu reconstruir o que seria a prática da venda de animais, de juntas de bois, para trabalhar com arado. Quem vendia, às vezes ficava do lado de fora, na porta da cidade, e separava uma área para mostrar ao comprador, olha aqui, ó, vamos fazer um test drive com os nossos animais. Aí ele tinha essa possibilidade de verificar. Ou então ia a algum terreno e via os animais trabalhando. E só depois, então, fechava a compra. O que está por trás dessas 2 situações? É que é infundado.
É que é somente mais uma desculpa que a gente encontra. É algo que não tem absolutamente nenhuma consistência. Aí chega no terceiro. O terceiro personagem é um noivo que não quer sair do lado de sua amada. É até compreensível, né, irmãos? Só que a Bíblia diz, no versículo 20, e outro disse, casei e portanto não posso ir. É provável que você conheça a lei no Antigo Testamento, que falava sobre este primeiro ano de casados, em que o noivo, ele era dispensado de todo serviço militar. Sabiam disso? Está escrito em Deuteronômio 24, versículo 5. Quando o homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa. Amadas irmãs, observem, para alegrar a mulher que tomou. Primeiro ano ele alegra, os outros anos eu não sei. Mas o primeiro ano estava comprometido em alegrar a sua esposa. Mas notem que é em situação de guerra. E ele não foi convocado para uma guerra. Agora eu fiquei pensando, qual teria sido realmente a razão? Será que é só para alegrar a esposa amada? Talvez não seja, viu, irmãs? Talvez não seja. Deixa eu mostrar-lhes por que digo isso. Em Deuteronômio 20, versículo 7, tem a seguinte interrogação. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne a sua casa, notem, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Parece-me que a preocupação era outra, né, irmãos? Parece-me que a preocupação era de fato outra. Mas eu tive muita dificuldade ao longo do meu ministério com esse texto da palavra. E, sinceramente, sequer lembro o momento em que tenha pregado à luz desse texto. Porque sempre me causou dificuldade essa percepção de que os mancos, os cegos, eles são convidados depois que outros dizem, eu não quero. E aquilo sempre me incomodou. Porque aí o texto vai falar do convite aos não acolhidos. Aí veja o que é que o texto diz. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Eu quero que você observe ali. Estão todos na cidade, mas estão todos excluídos. São cidades pequeninas, irmãos. As cidades lá do tempo de Jesus. E Jesus está dizendo, olha, tem muita gente aqui que poderia ser convidado, mas não foi. Aí ele diz, olha, saia você e vá atrás dessa gente. E traz essa gente. Sai, diz o texto, depressa. E aí veio aquele meu desconforto. Até que Deus tem falado ao meu coração que isso não foi somente com mancos, coxos, cegos, absolutamente. Foi comigo também. Há um princípio nas Escrituras, Romanos 11, verso 11, diz o seguinte, que pela sua queda, e aqui se refere ao povo de Israel, veio a salvação aos gentios. E se não for bastante, lembra-se do que está escrito em João no capítulo 1, versos 11 e 12, que Jesus veio para o que era seu, e fez o convite, e alguns se levantam, dizem, eu vou, não vou, recusam. Aí o texto diz, e os seus não o receberam. E o que acontece a partir daí, irmãos? Sai depressa e chama todo mundo. Não é somente aquela criatura, aquela pessoa com deficiência, mas aquele que é estrangeiro, aquele que é rico, pobre, todos estão sendo chamados à presença do Senhor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E eu preciso crer nisto, que Ele deu este poder a todos, irmãos, e não somente a alguns. Não é a igreja um clube de perfeitos, de gente sem dificuldades, gente que não, sem deficiência, não. Com as minhas limitações e as suas limitações, estamos todos sendo convocados. Só que assim como aconteceu no início dos convites, aqui aparece também um segundo convite. Porque o servo volta e diz, olha, chamei todo mundo que eu encontrei na cidade, mas ainda tem lugar, o que é que eu faço? Aí o dono da casa olha para ele e diz assim, olha, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Você se lembra que no primeiro momento foi um alcance na cidade, e agora aquilo se estende? É o mesmo movimento, irmãos, da expansão do Evangelho. Começa em Jerusalém, Judeia, Samaria, e aí então se estende. Vai, sai da cidade, vai buscar, vai ao encontro, traz essa gente. E aí vem uma expressão, e eu sinceramente fiquei
muito impactado, porque os comentaristas gastam tanto tempo discutindo essa expressão e força-os a entrar, para tentar justificar, olha, não é com o uso de força, não é assim. Eu só vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho observado que à medida em que avançamos nessa dinâmica do acolhimento, algumas pessoas têm vindo à nossa igreja, num primeiro domingo, sem os seus filhos. E elas vêm para conhecer a igreja, observar. Aí vão visitar lá a sala sensorial, observam. Aí algumas depois nos procuram e dizem, próximo domingo eu vou trazê-lo. É porque quem passou 15 anos sem ser convidado, irmãos, no dia que recebe o convite, às vezes até não acredita. E precisa desaprender, sabe? E precisa acreditar que vai dar tudo certo. E precisa se sentir confiante de deixar o meu filho. É por isso que às vezes quando o texto diz assim, força-os a entrar, se eu pudesse conversar com aquela gente que estava tentando esclarecer, eu só lhe dizia, olha gente, quem um dia já foi excluído para ser incluído, quem um dia não foi aceito para finalmente ser aceito, esse processo às vezes ele é difícil, ele é custoso. Tem certeza? Tem certeza? Olha, eu já fui em algumas situações em que as pessoas começaram a me olhar meu filho, e ele começou a se mover, e ele começou a balançar as mãozinhas, e ele ficou em pé, e ele deu alguns gritos, ele fez isso ou fez aquilo. Será? Venha, não, mas meu corpo, minha roupa, eu não tenho. Você consegue entender a dinâmica do texto? Aí o texto diz, vá de novo. E agora vai, traz, e força essa gente a entrar, convença-os a entrar, mostre, diga que eles serão bem recebidos, faça com que eles acreditem que o convite é real. Ah, meu Deus, é por isso que eu entendo, irmãos, que o acolher precisa ser verdadeiro, precisa ser convincente, e nós não estamos incluindo o acolhimento na agenda desta igreja, porque hoje é uma preocupação social, é uma preocupação da sociedade, não, irmãos, eu estou sendo movido pelo Evangelho. Eu não estou sendo movido nessa direção porque, nós temos uma responsabilidade social. Eu tenho uma responsabilidade com o reino de Deus, que reúne todos e todas, irmãs, das mais diferentes situações, e diz, olha, seu lugar é aqui. Seu lugar é aqui. E aí, a gente começa a aprender que se a gente consegue compreender aquela criança que se movimenta, aquele que tem dificuldades em entrar, às vezes eu observo que até na hora de estacionar o carro, se alguém demora um pouco mais, a gente já começa a ficar incomodado com aquilo. A gente precisa, irmãos, entender que esse acolhimento ele precisa ser verdadeiro, precisa ser convincente. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos, a festa, ela vai acontecer. Quer você entre, quer você não entre, quer você tenha terreno para comprar, boi para examinar, sabe? Acha que a sua família, você não pode se desgrudar de sua família, não, a festa vai acontecer. E a semelhança do que acontece, do que é descrito lá na parábola do filho pródigo, filhos mais velhos sem querer entrar na festa, eu não vou, Deus não vai, é como se ele dissesse assim, eu não vou, Deus dizendo, eu não vou acabar com a festa porque você não está à vontade, ou porque você não quer ir hoje, ou porque você não... Vai continuar acontecendo, irmãos. O agir de Deus, o poder de Deus, ele vai continuar se manifestando no meio do seu povo. E aqui é que eu observo que às vezes a gente dá tanta ênfase ao ide, pois, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as, a gente chama isso, né, do imperativo do ide de Jesus, do chamado de Jesus. Às vezes a gente se esquece que tem um outro ide, e esse ide se esconde aqui nesse texto. É quando a Bíblia diz assim, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Você consegue perceber o movimento? Quando o texto diz assim, sai depressa. Pode avançar uma vez? Sai depressa. É urgente, irmãos. E não é a igreja ficar aqui esperando, sabe? É a igreja sensibilizada, indo ao encontro dessa gente. Os irmãos não imaginam, mas às vezes a gente recebe, a Cláudia faz sempre questão de ler para mim um depoimento de alguém que descobriu esta igreja. E se preparem, viu, irmãos, eu estou aqui já até avisá-los. Na medida em que essa igreja se colocar como espaço acolhedor,
eles virão para a glória de Deus. E nós precisamos enxergar tudo isso com os olhos amorosos de Jesus. Que bom que você veio. Que bom que você está conosco. Não precisa se preocupar. Em que é que eu posso ser útil? Eu posso ajudar? Há alguma coisa que eu possa fazer? Isso vai fazer uma grande diferença, irmãos. Uma grande diferença na vida de tanta gente. E entre os depoimentos, tanta gente dizendo, pastor, já fazia... Não estava dirigindo somente a mim, às vezes até especificamente a Cláudia. Mas a pessoa dizia, olha, anos que eu não consigo congregar numa comunidade. Faz anos. Eu me lembro de um garoto que veio participar de um dos nossos momentos de acampar dentro. E alguém com uma sensibilidade enorme, quando descobriu que ele gostava d'água, pegou um tunelzinho, um grande balde, encheu d'água e colocou aquele menino dentro. Ele foi uma festa para ele. Aquilo parecia um parque de água, sabe? E ele ficou, e a família pediu licença para sair, para resolver, consertar carro, fazer algumas coisas, enquanto o menino estava aqui. E ficava de lá alegre. Está tudo certo? Está tudo certo? Está tudo certo? Pode ficar à vontade. Pode, está tudo bem com ele. Está tudo bem com ele. Às vezes, irmãos, somente ter alguém para poder tomar um banho, para poder ir no supermercado. Tem tanta gente passando dificuldades. E essa pessoa pode estar bem aí ao seu lado. Pode estar bem aí ao seu lado. Alguém... Somente isso. Somente isso. É por isso que o texto me parece colocar o outro lado do ide de Jesus. Não somente sai depressa, mas há a expressão que ali depois aparece. E traze. Sabe? Vai e traz. Eu sei que você deve estar sentindo falta, como eu tenho sentido falta, de muitos dos nossos irmãos que antes da pandemia estavam conosco congregados. Sabe qual é a minha palavra para a igreja? Sai e traga. Sai e traga. Vai lá. Vamos! Você não lembrou? Que coisa boa. Sabe quem foi que fez você lembrar? O Espírito Santo de Deus. E sabe por que foi que ele fez isso com você? Para que você saia e traga. A missão e a responsabilidade missionária precisa ser compartilhada por todos nós, irmãos. Não é somente de um. É por isso que eu quero lhes dizer que acolher é, sim, a linguagem por excelência no reino de Deus. Você não está sozinha. Você não está sozinho. E Deus quer que esta comunidade seja uma comunidade assim. Uma comunidade pronta para acolher, abraçar, ouvir, perdoar, dizer vai dar certo, conte comigo. E eu queria convidar você nesse momento a uma experiência de oração diante de Deus. Eu não sei quantos à sua volta, talvez até dentro de sua família. Talvez você tenha alguém que está vivendo uma situação bem complicada. Talvez até alguém com quem você lá atrás já se identificou, já tentou ajudar, bateu a cabeça, houve ingratidão, houve traição, não sei. Talvez alguém que esteja sozinha nessa cidade, um casal recém-chegado que não tem nenhuma referência, mora no seu prédio. Você escuta o bebê chorando a noite inteira e fica angustiado. Será que esse povo não consegue botar esse menino para dormir? Já pensou em chegar lá no dia seguinte e dizer, olha, eu vi que você passou uma noite tão difícil, alguma coisa que eu possa fazer? Eu preparei um bolo para você. Vá descansar um pouquinho, que eu vou ficar aqui. Já pensou, irmãos? Isso é evangelho, irmãos. Sabiam disso? Isso é evangelho. Ó Deus, dá-nos essa sensibilidade, Senhor, que os nossos olhos enxerguem, que o nosso coração sinta, que os nossos ouvidos escutem, que nossas mãos socorram, que os nossos braços abracem, que o nosso corpo, Senhor, seja usado como o templo do Espírito Santo de Deus, e que possamos entender que ser templo do Espírito Santo de Deus não é somente cuidar da santidade e da pureza, mas é estar pronto para amar aqueles que estão à nossa volta, Pai. Que os meus lábios sejam teus servos, Senhor. Que os meus pensamentos estejam submissos à tua vontade. Que possamos ser, sim, Senhor, uma igreja acolhedora. Um lugar onde as pessoas cheguem e possam perceber em cada um de nós a manifestação clara, o poder claro do teu Espírito Santo.
É assim que oramos, Pai, e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.